Olá, meus irmãos e irmãs, benevolência da parte de Deus Pai, do Senhor Jesus Yeshua HaMashiach, a paz seja convosco, que o Eterno abençoe a vida de vocês, abençoe a família de vocês, abençoe grandemente a cada um de nós e que todos nós possamos permanecer firmes na fé com a graça e benevolência do nosso Senhor Yeshua Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ainda mais no dia de hoje, né, que nós lembramos da Páscoa, né, da Pessa, da ressurreição do nosso Mestre, do nosso Salvador. Hoje é um dia muito especial. E não somente hoje, né, irmãos? Todos os dias nós temos que lembrar que era para nós estarmos naquela cruz, né? Eu tenho um vídeo aqui que fala sobre a crucificação de Cristo, o ladrão na cruz, honrar o nome de Yeshua, né, o nome de Cristo. E referente a isso, eu tenho até algumas citações nesses vídeos que falam sobre o pecado, né? Que nós devemos honrar o nome dele, né? E não transgredir. E eu vejo que ainda há muitas dúvidas acerca deste assunto, sobre o pecado, o que é, o que não é. Inclusive a irmã Glaci, um abraço para a irmã. Nós conversando, surgiu este assunto, né? E eu vi que seria necessário fazer um vídeo especificamente só para essa questão do pecado de morte. E qual que é o pecado de morte e qual que é o pecado que não é um pecado de morte, né? O Messias bem disse que todo pecado é perdoado, mas aquele que pecar contra o Espírito não é perdoado. E daí eu vou trazer alguns versículos para a gente ter um melhor entendimento. Existem inúmeras passagens, mas eu creio que com estes versículos os irmãos vão conseguir compreender onde podem estar errando, o que vocês podem estar pecando e desagradando ao Eterno, e aquele pecado que você já corrige antes de deixar ele chegar a ser um pecado grave, tá bom? Antes de mais nada, gostaria de pedir para vocês curtirem, quem não é inscrito, se inscrever, compartilhar esse vídeo para quem possa interessar, alguém que precisa ouvir essa passagem, ouvir essa mensagem, né, essa pregação, digamos assim. Isso vai ajudar muitas pessoas, principalmente aqueles cristãos que acham que estão vivendo uma vida boa, uma vida sem pecados, uma vida de salvação, que já estão crentes que vão ser arrebatados, enfim. Esse vídeo é interessante porque vai nos ajudar, a todos nós, irmãos. Não estou querendo aqui dizer que eu sou o cara que é exemplo e tal, nada disso. O que eu estou querendo dizer é que com essa mensagem que eu vou trazer hoje, vai ajudar muita gente a refletir como é que está sendo o seu estilo de vida. Porque nada mais é, irmãos, que a Torá, ela é uma orientação, né? É uma lei, mas ela é mais do que isso. Ela nos orienta a sermos pessoas, imagem e semelhança de Deus. É como se a Torá ela nos ensina a retornar para Deus, a fazer a eclésia, a techuvá, né? E também nos ensina a sermos um pouco mais parecido com o princípio da criação, imagem e semelhança de Deus. Porque quando nós estamos em pecado, nós deixamos de ser imagem e semelhança de Deus e nós passamos a ser imagem e semelhança do mundo. Imagem e semelhança de Satanás, dos caídos, dos demônios, enfim, de todo o pecado de abominação. Então, existe uma frase aí que muitas pessoas usam, que Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. E eu vou mostrar para os irmãos que não é bem assim, né? Não é bem dessa forma. A gente não pode colocar tudo no mesmo balaio, né? Como se o cara foi lá, pediu perdão, né, para Deus, em nome de Jesus, tal, aceitou Jesus, como muitos falam, e depois ele volta a ter as transgressões, a vidinha dele, como se nada tivesse acontecido. Não, Jesus já me perdoou, Deus me perdoou, eu posso ter minha vida pecaminosa como eu tinha antes. Está enganado, não pode. Tá? E eu vou trazer aqui algumas referências, alguns exemplos, para a gente compreender onde estamos errando, onde não devemos errar, e se acontecer, se arrepender o quanto antes, de forma tremenda, né, para que não caia em transgressão de
como é que eu vou dizer para os irmãos? É aquela velha história, a pessoa faz uma vez, aí não deu nada, aí faz duas, três, aí percebe que não aconteceu nada demais, né? Ninguém viu, só eu que sei, tá? Vai lá, faz de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. A pessoa cria um vício naquilo e quando ela menos percebe, ela está em transgressão, ela está sujando o nome do Messias e ela corre um sério risco de ficar nas mãos de Satanás. Hoje em dia, irmãos, é muito fácil da gente acabar se confundindo, sabe? A gente acabar cometendo algo terrível, porque as distrações hoje em dia, as pressões psicológicas, a tecnologia, todo esse movimento em torno do mundo, as coisas acontecendo muito rápido. Percebo que nós já estamos praticamente na metade do mês de abril e começou ontem, daqui a pouco já é maio, daqui a pouco é junho, quando a gente vê já é final de ano. Então muita coisa acontece rápido ao mesmo tempo. Então para a gente se perder, se distrair e acabar cometendo naufrágio na fé, meus irmãos, é fácil, tá? Então é por isso que o Messias sempre disse para nós vigiarmos o tempo todo, tá bom? Então eu vou fazer um resumo aqui para vocês e depois eu vou ler alguns versículos para que nós possamos entender melhor essa questão do pecado de morte, né? Os pecados de morte, irmãos, são aqueles que contaminam o coração, né? Eles cegam o amor ao próximo e principalmente aos mandamentos de Cristo, Yeshua HaMashiach. Porque, por exemplo, muitos podem dizer assim, mas eu nunca traí minha esposa, eu não sou desonesto, ajudo as pessoas, sou educado, não vejo pornografia, não bebo, sou cristão convertido, não faço nada disso, enfim. E realmente, irmãos, né, tem pessoas que realmente são assim, entendeu? Tem pessoas que realmente são voltadas para a verdade, para a palavra, etc e tal. Prova disso, meus irmãos, que observe o que está acontecendo no mundo e observe o que está acontecendo no Brasil. Querendo ou não, nós temos muito sal, né, e muita luz aqui nesse país. Muita gente que ora, muita gente que busca, né? Eu até comento que aquela irmãzinha lá aquela de joelho cravado no chão, de virar madrugada orando, de jejuar, de buscar ao Eterno, de amor mesmo a Deus, amor à palavra. Existem muitas pessoas assim. Então, são essas pessoas, né, que ainda persistem no verdadeiro evangelho, no amor, claro, com seu entendimento. Muitas delas talvez não tenham ainda aquele entendimento profundo das Escrituras, mas o principal, que é o amor a Cristo e obediência, elas entendem, entendeu? E isso é louvável, porque o básico é isso, e o principal, aliás, para a salvação. É claro que muitos estudam, muitos buscam, né? Muitos acabam até ajudando nos ministérios, mas assim, uma enxurrada de pessoas está assim, afundando em algo muito perigoso, e esse algo perigoso, ele contaminou o meio cristão, né, as denominações e etc. Como eu já disse para os irmãos, eu não sou contra nada disso, eu critico sim, porque eu vejo muito desvio da palavra. Você vê o pastor falando algo, você vai ler nas escrituras e não é bem assim o que ele disse. E as pessoas cegamente falam, nossa, que passagem linda, que mensagem maravilhosa, etc e tal. E como eu sempre falo, se você está numa denominação, se você está ali, observe o teu pastor. Você tem que ser aquele irmão que observa, que lê a palavra, que está atento ao que está sendo dizendo. E se acaso você perceber que o pastor está falando algo fora das escrituras, só naquela de prosperidade, pedindo isso, pedindo aquilo, tem que falar, ô pastor, com todo respeito e tal, e mostrar na palavra, orar pelo pastor para que ele não leve a igreja à perdição, né? Porque o que vai acontecer nos últimos tempos, meus irmãos, é que eu já falei isso lá no canal do Telegram, quem estiver nas denominações corre um sério risco de aceitar a marca da besta e nem perceber, muito pelo contrário, vai clamar ainda para aceitar. Então as pessoas têm que ficarem atentas, lerem as escrituras, não importa se você está na denominação X ou Y, pegue a tua Bíblia e lê, começa a buscar a palavra, que o Eterno vai te direcionar e vai te dizer qual o melhor caminho a seguir, tá bom? Vamos trazer para os dias de hoje, irmãos, para nós podermos entender o que está acontecendo, algo bem sutil, meus irmãos, e vocês vão compreender que é uma das
Um dos pecados que as pessoas cometem nem percebem é o da idolatria. Quantas pessoas no meio cristão cometem idolatria e muitas vezes nem sequer se tocam que estão cometendo esse pecado abominável? O amor à prosperidade, meus irmãos, aquele culto, né, de você vai vencer, você vai ser próspero, você nasceu para ser alguém de sucesso, você nasceu para ser um filho de Deus abençoado, onde você tocar a mão vai prosperar e etc e tal. Essa pregação da prosperidade, meus irmãos, ela contaminou o meio evangélico. É uma idolatria pesada. Eles criticam a Igreja Católica pelas idolatrias das imagens e tal, e isso é correto, porque não devemos fazer imagem do que está nos céus e nem na terra. É pecado, pronto e acabou. Está lá nos mandamentos. Não é para fazer imagens de nada para adorar. Só que no meio evangélico existe uma idolatria descarada, que é da prosperidade, né? E as pessoas cometem essa idolatria e não percebem. Por quê? Porque aquilo faz bem, aquilo traz algo bom, né? A pessoa ganha dinheiro e fala, nossa, Deus está me abençoando, e ela continua na idolatria, ela continua pensando que é Deus que está abençoando, quando o próprio Messias diz que esse mundo jaz no maligno, né? E qual que é a prosperidade que o Eterno quer que a gente tenha? É a prosperidade do reino, é lá que nós devemos depositar a nossa semente. E onde é que fica a pregação do arrependimento, das ordenanças, de estar com o pé firme na rocha, de negar ao sistema, de ficar vigilante, de não se entregar às luxúrias deste mundo? Onde é que está essa pregação? Ela está ausente, meus irmãos. É só isso aqui, ó. Deus vai transformar a tua vida e tudo que você tocar vai prosperar e você vai vencer e Deus vai fazer algo grande na tua vida e Deus vai fazer um milagre e não sei o que. Meus irmãos, o que Deus tinha que fazer, Ele fez, que é trazer para nós salvação, que veio por meio de Cristo, Yeshua HaMashiach. Obviamente, meus irmãos, obviamente, tudo aquilo que vocês pedirem está escrito nas Escrituras. Eu vou abrir um parênteses aqui. Aquilo que Deus sabe que é melhor para ti, tá? Aquilo que é melhor para nós. Vou fechar o parênteses. Tudo aquilo que você pedir em nome do Filho, o Pai te dará, né? Agora, o amor à riqueza, um amor desenfreado, a ser próspero nos negócios, de forma, assim, até pior do que o pessoal do mundo. Uma coisa de ganância, beira ganância. Aprisionou milhões de cristãos, meus irmãos. E essa é uma das armas poderosas do diabo, que ele jogou no meio das denominações, aquilo que eu chamo de alimento espiritual impuro, e as pessoas, elas estão presas nisso, porque eu digo para vocês, onde eu olho é prosperidade daqui, você vai vencer, é um milagre na tua vida, é não sei o que, sendo que as Escrituras não falam disso. A principal pregação, quando você lê os evangelhos, é de salvação. Os discípulos, eles focavam em salvação, meus irmãos, porque foi o que Cristo disse. E de pregar o evangelho da salvação, o evangelho do reino, do arrependimento, do retorno para Deus, da eclésia, sair do mundo e voltar para Deus, não sair do mundo e ir para dentro de um templo. Porque o templo isso vai estar no meu estudo ali assim como nos dias de Noé, o templo restaurado, o tabernáculo restaurado, onde Deus habita, é o corpo, meus irmãos. E o Messias restaurou para que o corpo corruptível se torne um corpo incorruptível na ressurreição. Mas nós já estamos num processo, porque a semente do corpo corruptível foi plantada para que morresse. Lembra que ele fala que, se eu não me engano, é o trigo que não morre, não pode dar frutos, não pode nascer de novo. Algo assim, eu vou trazer todas as referências para os irmãos entenderem. Então, se o corpo não morrer, esse corpo pecaminoso, ele não nasce de novo, não nasce um corpo restaurado, um corpo glorificado. E o Messias deu esse exemplo, por quê? Porque ele ressuscitou dos mortos, e quando ele apareceu, os discípulos não o reconheceram, porque ele estava com um corpo glorioso, diferente, tá bom, meus irmãos? Então, nós temos que pregar esse evangelho do arrependimento, o evangelho de conduta, de perseverança, de observância, de permanecer firmes na fé, do amor ao próximo. Todo mundo erra, sim, nós temos que corrigir os nossos erros antes que esses erros se tornem algo gravíssimo. É tipo o câncer, vou dar um exemplo. A pessoa descobriu no começo, tem só uns nódulozinhos ali, ela começa a tratar, e a chance dela
curar aquele câncer é muito grande. Agora essa pessoa vai deixando, quando ela resolver, não, agora eu vou lá no médico ver, aquilo pode ter explodido no corpo dela e a chance dela naufragar e morrer é muito grande. Então, se você cometer um pecado e você não corrigir o quanto antes e se livrar daquilo ali, não cometer mais, e quando cometer sempre lembrar de pedir perdão, aquilo vai se tornar um vício. Você vai fazendo, faz uma vez, faz duas, faz três, quando vê, tu tá viciado naquilo ali. Entendeu? Porque o Messias alertou, o espírito está preparado, mas a carne ela é fraca. E quais são os pecados de morte, meus irmãos? Os pecados de morte, meus irmãos, são aqueles que você tem dificuldade de se livrar deles, certo? E os pecados que não são de morte é aqueles que você se livra deles com facilidade, entendeu? Aquilo que te aprisiona é um pecado de morte. Aquilo que você consegue se libertar dele é um pecado que não é um pecado de morte, porque o próprio Espírito já te corrige. E quando você comete um pecado de morte, ele é tão grave que o Espírito se ausenta, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Eu vou dar um exemplo de alguns pecados que não são de morte, ó. Vem um pensamento pervertido na sua mente, né? Alguma lembrança do passado, um momento ali, sei lá, um momento picante que tu teve, dos teus pecados passados. Você repreende aquele, não, tá repreendido, não quero pensar, já muda o pensamento. Não deixa nem ele enraizar no teu coração e você sentir desejo de fazer aquilo novamente. Então você já repreende aquilo ali, né? Porque isso aqui, meus irmãos, é algo do pensamento, é algo que fica ali, borbulhando. Você não consegue se livrar disso. Obviamente, quanto mais você lê, você busca a palavra, você busca coisas do reino, quanto mais coisas boas você encher a tua cabeça, menos coisas ruins vão estar ali dentro. Menos pensamentos de fornicação, promiscuidade, luxúria, lascívia vão estar ali dentro. Porque você está limpando a tua mente de coisas do mundo e está colocando coisas do eterno. Então você faz uma limpeza, né? Você substitui os pensamentos. Um outro exemplo aqui. Você foi trabalhar, se estressou, sabe aquele dia assim, que você está estressado, o filho está doente, a mulher acabou descontando em você porque o filho adoeceu, porque tu esqueceu de comprar um remédio, enfim, deu um problema lá e você e o casal acabaram discutindo, tu foi trabalhar, cabeça quente, daí você acabou esquecendo até de perguntar, daí você liga para a mulher já fala, ele está melhor, mas se tu tivesse feito isso e aquilo, ele não precisaria estar internado, enfim, eu tô dando um exemplo aqui. Então tu tá lá todo estressado no teu trabalho, aí vem alguém lá, um irmão, às vezes ele vem fazer uma brincadeira e tu manda ele, né, para aquele lugar, tu xinga ele, tu se estressa, tua cabeça tá explodindo, né? E aquele irmão também te xinga e quando vê, sai aquela briga, né? Aquela desavença ali. Você como cristão, tá? Você como uma pessoa que renasceu, uma pessoa que é nascida de novo em espírito, tu tem que ir lá e falar assim, irmão, me perdoa, por favor, me perdoa, eu tô com a cabeça quente, meu filho tá internado, olha, se tu quiser ficar chateado comigo, você tem todo direito, mas me perdoa, eu não queria ter te xingado, você se redime, tu não deixa esse pensamento consumir o teu coração, entendeu? Porque o que acontece? O cara te xingou e você revida e vocês brigam lá. Aí ao invés de você pedir perdão, tu começa, esse cara é um babaca também, não cuida nem da vida dele, nem do filho dele que é isso e aquilo. Aí você começa a alimentar remorso do teu amigo, o teu amigo vai lá e faz uma fofoquinha de ti, tem um outro que já não gosta de ti, e começa a virar aquela confusão, daqui a pouco tá uma intriga, uma inveja, uma briga, e você não... Olha como é perigoso, uma coisinha que tu poderia ter resolvido, você deixou germinar, é aquela coisa, é semente, meu irmão, tá jogando semente de pecado, de bondade, enfim, qual semente que tu jogar vai germinar. Então se você jogou uma semente de intriga, ela vai germinar, então corta ela, já falou, irmão, me perdoa e tal, daí, por mais que ele vai estar com raiva de você, só o fato de tu pedir perdão, já quebra aquele negócio, entendeu? Então você já evita um grande problema, porque, irmão, não existe justo, entendeu? Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro, não existe pessoa boa, nós só somos bons por causa de Yeshua HaMashiach, por causa de Jesus. Porque sem a morte dele na cruz, nós não seríamos salvos, porque ninguém é justo mesmo, ninguém é bom. O Messias disse, bom é o Pai que está no céu, e obviamente ele é bom, mas ele sempre enaltece o Pai, para que o nosso pensamento esteja sempre voltado para o eterno, por meio de Cristo, de Yeshua HaMashiach, por meio do sangue dele, entendeu? Então, isso é um outro exemplo. Outro exemplo é uma mentirinha, né? A pessoa foi lá, o cara pediu um favor, o cara mente para não fazer o favor, porque ele não quer fazer, ele mente.
Só que essa mentirinha, daqui a pouco vira uma outra. E vem uma outra. Daqui a pouco você está mentindo. Descaradamente. Daqui a pouco tu virou um mentiroso. Porque tu começou a alimentar a mentirinha na tua cabeça. Daqui a pouco tu vira um mentiroso. E isso é complicado, irmãos. Entendeu? Então são coisinhas assim, né? Que você precisa cuidar. Obviamente, a carne milita contra o espírito, como Paulo diz. Então é por isso que nós oramos, nós louvamos, nós nos arrependemos, nós pedimos perdão. O Pai Nosso é um exemplo disso, né? Então nós pedimos perdão, nós buscamos ao Eterno, nós dizemos para Ele: Pai, nós somos pecaminosos, mas eu te amo, eu te louvo, me faça um vaso novo, quebra o meu coração, transforma ele, Pai, para que ele seja um coração segundo o coração de Davi, e por aí vai. Você busca o Pai, você se arrepende, você se humilha, porque você reconhece que tu pode errar. Agora, a pessoa que que começa a cometer uns pecados graves, ela vai enchendo o coração dela daquele pecado, só que ela não corrige aquilo, porque ela acha que aquilo ali não dá nada. E Satanás faz o quê? Satanás vai deixando, ele vai preparando terreno, e vai indo. Satanás não tem pressa. Ele não tem pressa. Ele é desde o princípio, irmãos. Ele é desde o princípio, enganando a humanidade, entendeu? Então, muitas vezes, meus irmãos, a pessoa pensa assim: ah, isso aí foi o diabo na minha vida. Irmão, nós temos que entender que quando o Cristo vem, ele desfaz as obras do diabo. Então, quando você nasce de novo, automaticamente Satanás não tem poder sobre a tua vida. Os demônios podem agir em torno da tua vida. Provocação, uma mulher passando com uma sainha curta, uma piscadela, alguma coisa, e tu repreende. Aí, se o cara for vacilão, vamos dizer assim, estou usando o exemplo de homem, vai acabar caindo, entendeu? Então tem que vigiar o tempo todo. Enfim, meus irmãos, o pecado que não é de morte é aquele que o próprio Espírito reconhece e já repreende. Não deixa que a carne se alimente daquilo, que aquilo vá para frente e acumule de tal forma que seja quase impossível voltar atrás. Porque vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Quando a pessoa vê, a pessoa está afundada em pecado. Aquilo que a pessoa limpou, que ela se arrependeu, que ela pediu perdão, por ela não ser vigilante, por ela não permanecer firme na fé, ela deixou crescer um pecadinho aqui, um pecadinho ali, um pecadinho lá, um pecadinho... Pecadinhos pequenos, né? Por que pecadinho pequeno? Porque a consequência é pequena. Só que uma consequência aqui, outra ali, outra ali, outra ali, outra ali, e a pessoa não se arrepende, ela não reconhece, a pessoa não ora. Tem gente que não ora, tem gente que ora uma vez ou outra. Ah, eu vou orar no final de semana. Ah, irmão, se tu ficar um dia sem orar, é um dia sem se arrepender. Aí tu fica 1, 2, 3 e brigou com um, brigou com o outro, brigou no trânsito e vai acumulando. Quando tu for orar, tu nem consegue orar. Porque tu fica um peso na consciência, mas que muitas vezes a pessoa não consegue nem ter forças para orar. Eu já conversei com pessoas que não conseguiam mais orar, meus irmãos. Isso é terrível. Nós, como cristãos, não devemos e não podemos deixar... Não é que o Pai precisa da tua oração. Deus não precisa da tua oração. Deus já tem os anjos gritando santo, 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 santo. Mas ele se sente... Quando você louva Ele, quando você glorifica Ele, você fala: santo é teu nome, Pai, eu te amo. O Pai se alegra, por quê? Porque é o Filho dele que se arrependeu dos pecados, que está nos caminhos, que honra o nome do Filho. Então o Pai se alegra, meus irmãos. Mas Ele não precisa. Agora você sim. Você precisa de oração. Você precisa orar. A oração ela é poderosa para ti, para mim, para nós. É uma arma que nós temos, a oração. É dessa forma que o Pai trabalha na nossa vida. Então como é que um cristão deixa de orar? Eu oro quando eu acordo, quando eu vou comer, quando eu lembro de alguma coisa, quando um cliente sai um pagamento, né? Não é uma oração, mas é um: Pai, obrigado por esse pagamento, vem em boa hora, Pai, te agradeço em nome de Jesus, e pronto, sabe? Vai comer, agradece o alimento, abençoa o alimento, é o alimento que o Pai te deu, meu irmão. Tanta dificuldade, você com muito suor e trabalho conseguiu comprar, a tua vida está indo, agradeça ao Pai, entrou um pagamento, entrou um trabalho, agradeça. Deu um problema, agradeça. E, obviamente, quando for dormir, faça aquela oração melhor, mais pausada, aquela oração mais dedicada. E vai todo dia. Obviamente, chega um dia de madrugada, geralmente um dia que você tem mais tempo, no teu Shabat, aí tu se entrega, faz uma oração, lê mais a palavra, se dedica. Lê mais, né? Porque a palavra nós temos que ler todos os dias, mas no dia do teu descanso, leia mais, leia com a tua família, com a tua esposa. Seja um participante a mais das coisas de Deus. Não dê espaço para as coisas do diabo. Não dê espaço para as coisas do mundo. Então, quando vier
pecadinhos, né? Vou dizer assim, esses deslizes, essas desavenças, essas briguinhas, você consegue se arrepender, você consegue já evitar que aquilo vire um problema. Eu acho que em Atos, salvo engano, Atos 7... Não, é lá em Gálatas. Quando Pedro chega, ele está comendo com os gentios, aí chegam os judeus, ele, se levanta, né? O que isso significa? Ele está se desfazendo dos irmãos. Né? A gente não pode fazer acepção de pessoas. E olha, irmão, a gente está falando de Pedro, né? Pedro, onde ele recebeu o dom do Espírito Santo, ele recebeu o consolador, ele recebeu dons espirituais de cura, de morte, de vários milagres na vida dele, e aquilo ali ele cometeu um vacilo, irmãos, entendeu? Aí Paulo vai lá e repreende Pedro. Pedro, que isso? Chegou teus amiguinhos, tu tá se desfazendo dos teus irmãos? E Paulo vai lá e pega lê essa passagem, irmãos, deixa eu ver aqui, Gálatas 2, 11 ao 21, tá? Vocês podem, depois, quiserem ler essa passagem, eu não vou ler ela agora, mas só observe ali teve um arranca-rabo ali. Então você vê ali naquela passagem, irmãos, que eles tinham problemas. Eles, né? Então, só que tu vê que são problemas ali que já se resolviam e tal, e não sei o que, aquela discussão, beleza, vai, tá tudo certo. Só que eles mesmos ensinam para nós, escrevendo nas escrituras, o que nós não devemos fazer. Porque eles mesmos chegam ao ponto de exortar o amor ao próximo a tal ponto que quando vocês começam a entender o evangelho, está tudo em volta de amor ao próximo. Entenderam? E o pecado de transgressão, o pecado de morte, vai fazer com que tu não sinta amor ao próximo. Entendeu? E é tão sutil as coisas que elas começam a acontecer, meus irmãos, que se você deixar que um pecadinho pequeno, que não é um pecado de morte, ele se acumule no teu coração e você não se arrepende, você não se retrata, se torna um pecado de morte. Aí, meus irmãos, é gravíssimo. E daí aquela nova criatura que você se tornou, ela começa a ficar velha criatura. Daí você está pecando contra o Espírito. Isso é grave, tá bom? Então, será que realmente Deus odeia o pecado e ama o pecador? Será que isso é verdade, irmãos? Bom, vamos ver com as passagens aqui em diante, meus irmãos, que vocês vão entender que não é bem assim, tá bom? Lá em Provérbios 8,17 diz o seguinte: eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Olha o que Deus está dizendo. Eu amo os que me amam. E quem é que o ama? Yeshua fala, né? Aquele que me ama, né? Que ama o meu Pai, ou que me ama, porque quem ama Cristo ama o Pai, quem ama o Filho ama o Pai, obedece os meus mandamentos, segue os meus mandamentos. Então, peraí, se Deus ama aqueles que o amam, né? E aqueles que o buscam, como é que ele vai amar um pecador? Um pecador não busca a Deus, porque ele está em constante, constante ações de pecado, pecados que vão se tornar pecados de morte. Então Deus não ama isso. Agora, aquele que comete algo e já se arrepende e pede perdão, o Eterno já sabe. Ele sabe que nós estamos em carne, nós estamos sujeitos às tentações da carne, das provações. O Eterno sabe disso. Ele sabe que aqui é provação. Aqui é terra de provação. Porém, ele vai ver o coração de cada um. Quem é que realmente está se arrependendo, que está buscando, que está vivendo, que está levando amor ao próximo, que está lutando, que está perseverando. E quem é que está afrouxando na fé, que está dizendo, não, Deus ama o pecador, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, está tudo certo. Né, como eu já falei várias vezes aqui, eu ganhei a salvação, não perco mais. Vai nessa, né? Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir Deus e a mamão, que é dinheiro. Que daí entra aquilo que eu falei para vocês, a idolatria dos homens, principalmente no meio cristão, do dinheiro, da prosperidade. Se tu não tiver um carro do ano, e um emprego bom e não sei o que, ganhando dinheiro, os caras falam, Deus não tá te abençoando. Tem que ver isso aí, Deus não tá te abençoando. Será mesmo? Será que foi isso que Deus prometeu? Prometeu me dar dinheiro? As pessoas, irmãos, elas fazem muita mistura, tá? Por isso que eu falo, tem que cuidar com o fermento, tá? Porque é o seguinte, existe uma nova aliança. E dessa nova aliança existe uma promessa, que é de vida eterna. E essa promessa não é
Esse reino como está hoje aqui, não é essa terra como está hoje aqui. Essa terra vai passar pelo fogo, para ser o quê? Restaurada, para que ela possa receber o eterno aqui, entendeu? Aí as pessoas pensam que vai ser assim. Daí as pessoas falam, não, é que muitos acreditam que vão ser arrebatados, muitos acreditam que não vão estar aqui na tribulação, na grande tribulação, etc e tal. E muitos estão buscando prosperidade e riqueza, essa é a verdade. E o amor ao próximo, o evangelho, fica de lado. Entendeu? Quanto mais coisas você tiver na tua vida, mais acumulado de coisas você tem na tua vida, menos tempo tu tem para Deus. Isso é matemática. Você enche a tua consciência de algo, sobra menos espaço para outro, né? Ou a pessoa tem, ou o dia tem 200 horas. Não, o dia tem 12 e depois tem mais 12 de noite, né? Que hoje nós conhecemos como um período de 24 horas. Então, um período, digamos assim, de tempo de acordado, vamos supor que, sei lá, sejam 16 horas, 16, 17, 18 horas no máximo ali. E 6 horas para descansar ou 7, 8 horas de descanso. Mas quem é casado, tem a tua família, tem a tua esposa, tem teu filho, tem o trabalho. Então, olha só, já começa a ocupar espaço. Quanto tempo sobra para Deus? Né? Porque se a palavra diz que nós temos que meditar na palavra dia e noite, né? Então, saber controlar isso, ter esse equilíbrio é muito importante. Se já é difícil nos dias de hoje você se dedicar a Deus, né? A menos que tu seja um aposentado que ganha bem e não precisa se preocupar com o que comer e o que beber, tem teu dinheirinho garantido e tu tem o dia todo para estudar a palavra, ler, se dedicar. Mas tu tá ali na batalha ainda, é novo, tem a mulher, tem um filho que vai nascer, tem 2, 3 filhos, tem o trabalho, tem isso e aquilo. É claro que a tua cabeça vai ocupar com outras coisas. Então, pelo menos, tu tem que ter um tempo da tua cabeça, um espaço para Deus. Porque tu vai ter espaço para outras coisas. Presta atenção, meus irmãos. Sempre para outras coisas a gente dá um jeito. E por que para Deus a gente nunca tem tempo? Nunca dá. Mas para outras coisas a gente quase se mata para dar, como eu já expliquei, para resolver. Como eu já expliquei no outro vídeo, né? De quanto tempo a gente tem para Deus. Tá bom? Lá em 1 Coríntios, do 5, 1 a 17. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher do seu pai. Olha a gravidade que Paulo já enfrentava naquela época. E quantas pessoas no seu oculto aí, depois que não estão na frente da igreja e tal, estão na noitada por aí, escondido, que ninguém está vendo, quantas pessoas estão em pecado carnal? Tá bom? Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Ou seja, os caras estavam ainda passando pano, acobertando. Acontece muito, irmãos. Ah, não, vai sujar o nome da igreja. Vai sujar o nome da igreja. Que é isso, irmãos? Mas tem que sujar mesmo. Tem que pegar o cara que cometeu fornicação, traição e expor mesmo para a igreja repreender. Para que não haja mais traição. A igreja tem que ser isso, meus irmãos. Tem que ser unida, purificada. Por isso que eu falo que uma denominação é complicado, porque tá todo mundo no mesmo barco. As pessoas vivem de fofoquinha, um falando do outro, ninguém resolve. Tem que ter exortação, tem que ter repreensão, entendeu? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa vaidade? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Olha o nível de pecado que já tinha ali na passagem dos Coríntios, ali, mano, na passagem da igreja e tal, que estava começando as diretrizes da igreja e tal, já tinha um pecado pesado ali. Os caras estavam pegando a mulher do pai, né? Não é talvez pelo que eu entendi, não é a mãe, mas o pai talvez estava com a mãe morreu, casou de novo, e o filho foi lá e pegou a mulher do pai, meus irmãos. E o povo passando a mão na cabeça, como se nada tivesse acontecendo. Então Paulo está dizendo que, olha,
Satanás vai te botar em prova aí, para que você se arrependa e pelo menos a tua carne morra e teu espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha o nível que chegou de Satanás ter que arrebentar com a vida do cara para ele buscar arrependimento e conseguir salvação. Então muitas vezes a pessoa pensa, não, é Satanás que está me atentando. Às vezes Satanás está te salvando, irmãos. Satanás muitas vezes está sendo usado pelo próprio Criador para que corrija a tua vida. Entendeu? E muitas vezes você vai ser levado à perdição. Tudo depende do teu coração, de como tu está agindo. Porque quando nós lemos as Escrituras, Satanás vai pedir ordem. Satanás obedece. Ele não é assim, ele faz o que ele quer. Entendeu? Lá em 1 Timóteo 1, 18, 20. Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Olha o perigo, irmãos, da pessoa que recebeu a palavra, a pessoa está firme na fé e está perseverando, e aquela pessoa que fala assim, nossa, esse cara é um cara de Deus. Daqui a pouco tu fala, meu Deus, tu viu fulano, foi pego no motel traindo. Irmãos, tem noção da gravidade disso? O cara, ele era um representante de Deus, um representante de Cristo, porque ele era um exemplo de pessoas, e depois foi pego em promiscuidade, ou foi pego em homossexualismo, ou alguma coisa deplorável, ou pego em propina, em corrupção, alguma coisa assim. Não é algo de... Isso é blasfêmia contra o Espírito, irmãos, porque Cristo morreu pelos pecados, e o cara vai lá, se arrepende, é uma nova criatura, e comete uma abominação dessa. Isso aí é humilhação ao Espírito, isso é abominação contra o Espírito Santo, é um pecado que, quanto mais grave for, é imperdoável, meus irmãos. Tem que cuidar muito com isso aí. Por isso que eu falo, quem entende, quem busca o arrependimento, quem verdadeiramente no coração sente esse arrependimento, não comete essas atrocidades. E se sentir desejo no coração, já pede para o Pai repreensão, repreende o Pai esse sentimento no meu coração, tira isso de mim, não me deixe cair em tentação, porque o Pai não vai te dar nada do que tu não possa suportar. Entendeu? Então, essa coisa de não, foi Satanás que me derrubou, tem que cuidar, irmão. Às vezes não foi Satanás, não, foi tu mesmo. Foi tua carne aí, que você não vigiou. Você se deixou. Um desejo. Às vezes tem um desejo lá no fundo do teu coração que nem tu mesmo conhece. Aí quando vem a aprovação, uma provocação, aquilo aflora e você se entrega. Tem que vigiar o tempo todo, tá bom? Mateus 15, 17 ao 20. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Aqui Messias estava dizendo, quando chegou os fariseus, os discípulos não lavam a mão antes de comer, que eles tinham essa religiosidade, né? Essa como é que fala? Um ritual, né, de lavar as mãos. Até hoje a gente tem esse costume. Então, só que eles criticavam, né? O cara não lavou as mãos para comer, e o Messias já deu uma nos dedos. Que o que contamina o homem é o que sai de dentro do coração. Por isso que nós temos que vigiar. Pecado de morte. 1 Coríntios 6, 9 ao 10. Aqui tem uma... deixa eu ver se nesse aqui... Não, é no próximo. Mas a gente vai ver algo bem interessante aqui. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos... Não erreis, né? Não pequeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, que fazem sexos de Sodoma, né? Sexos abomináveis, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Colossenses 3, do 4 ao 10. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência
e avareza, que é idolatria. Idolatria é complicado. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois quem já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, não minta, não cometa esse tipo de pecado, não seja abominável, porque você já não é mais aquela velha criatura. Agora você é a nova criatura, semelhante à imagem daquele que o criou. Você é um vaso novo. Por que tu vai transgredir? Por que tu vai regredir? Tu vai voltar a ser pecaminoso como tu fazia antes? E às vezes, como eu já falei, às vezes a pessoa não faz pecado de traição, de fornicação, de pornografia, mas tem amor ao dinheiro, a prosperidade desenfreada. Isso é idolatria, é pecado também, entendeu? Gálatas do 5, 19 e 25 aqui fala o que é abominável e o que é aprovável. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, fornicação, impureza, lascívia, que é sensualidade exagerada, né, pervertida. E isso, meus irmãos, eu vou falar para vocês, tem um espírito de sensualidade pairando no ar aí no mundo, que está desenfreado, meus irmãos. Quem tem olhos do espírito vai perceber, e já está percebendo. Idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, que é aquela luta desnecessária, violência, desavenças, heresias, invejas, homicídios, embriaguez, gula e coisas semelhantes a essa. Tudo que é semelhante a esses vários exemplos é abominável aos olhos de Deus. É pecado de morte. Acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são em Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Gálatas 5, 19 e 25. Aqui dá um exemplo claro do que é abominável e do que é quem tem o Espírito Santo de Deus, quem é nascido de novo, como é que ele se porta. Agora nós vamos ler lá em 1 Pedro 4, do 1 ao 11. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós, com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que o tempo passado da vida fizéssemos à vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não concorrerdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Irmãos, percebam que idolatria, tá? As pessoas pensam que idolatria é ficar lá prestando culto para ídolo, né? Eu tenho a imagem de Jesus aqui em casa, eu tenho a imagem de Maria, enfim. E um detalhe aqui, já que eu falei da imagem de Jesus, irmãos, cuidado, tá? Tem gente falando que Jesus é isso e aquilo por causa da imagem de Jesus de Roma lá, tá? Tem que cuidar com isso aí, porque uma coisa é Roma querer copiar a imagem e outra coisa é o que representa Jesus, Yeshua, Cristo, enfim, são nomenclaturas. Então cuida. Então, para não fugir do assunto, idolatria, irmãos, é prestar culto, é gostar, é amar, é louvar, é como se aquilo fosse algo principal na tua vida, é buscar aquilo em primeiro lugar. Isso é idolatria, tá? Por exemplo, a pessoa, o trabalho é tudo para ela. Aí ela comprou um carro novo. Aí ela tá construindo a casa. Não, eu preciso, Deus vai me abençoar. É só bênção, é só dinheiro, é só isso, só aquilo. Né? É como se ela não tivesse aquilo ali, a vida dela, aí ela não era abençoada. Aí ela tem que ter aquilo ali para ser uma bênção. Isso é idolatria, irmãos. Amor ao dinheiro.
Amor à prosperidade. E a pessoa às vezes está ali, não, eu não fiz isso, eu amo a Deus, tal. Tem que cuidar, irmãos. Satanás não brinca. O próprio Messias alertou, cuida. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Nós temos que dar graças, irmãos, e louvar porque o nosso nome, quando nós nos arrependemos e nascemos de novo, está escrito no livro da vida. Não porque nós vamos ter carro, casa, dinheiro, isso aí são coisas do mundo. São coisas do mundo. São coisas que nós fazemos aqui, trabalhamos, conquistamos, mas é do mundo. O carro vai queimar junto no dia, vai perecer. A tua casa vai perecer, tua roupa vai perecer. Tudo que é do mundo vai perecer. Então por que tu acha que isso daí é o que Deus quer na tua vida? O que Deus quer na tua vida é salvação, é te trazer de volta para Ele. É isso que Deus quer. Agora, com certeza Ele te abençoa, isso sim. Mas tu não pode ter isso aí como um propósito de vida. Porque isso aí vai se tornar algo na tua vida, uma pedra de tropeço. E tu pode cair feio. Porque por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Ali em 1 João 1, 5 ao 10. E esta é a mensagem que deles ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos nós não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então é aquilo que eu falei para vocês. Nós, nesse corpo, somos corpo corruptível, né? Corpo de pecado, é carne. Então acontece de você entrar numa desavença, e isso aí, perante os olhos do Eterno, é um pecado. Mas se você já corrige aquilo, irmão, tá tudo certo. Você já já resolveu, não deixou aquilo crescer. Agora, tu vai deixando, aí se torna um pecador, né? E quem está em Deus, quem está na nova criatura, não peca. Esse não peca é no sentido de que peca e deixa. Peca e deixa, entendeu? Quem está em Cristo não peca, ele resolve. Né? E ele evita pecar. Algumas coisas você evita. Algumas coisas não precisa nem você cometer o ato, você evita. Agora, coisas como, principalmente na questão do humor, tá, irmãos? Porque o humor, você pode mudar, pode acontecer algum problema e você entrar em ira, em contenda, alguma coisa, mas resolva, não deixa que isso se torne pedra de tropeço na tua vida. 1 João 2, 15 e 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tá? Tem gente que tem um amor no mundo desenfreado, né? As coisas do mundo, a tecnologia. Se vocês viram aí que a capa que eu estou usando hoje é uma serpente com uma maçã, né? Qual é o produto de tecnologia que é o mais desejado pelas pessoas, né? Vamos ver se vocês lembram aí. Ah, isso mesmo, o iPhone, né? O iPhone, os produtos da Apple, né? Muito cristão faz qualquer coisa para ter um iPhone X, sei lá, nem sei que modelo que tá, mas pensa aí no mais top aí, mais novo.
Tem gente que faz de tudo, tem um aparelho novo, faz de tudo, ai, Deus me abençoe. Só olha a simbologia que tem nessa empresa aí, tá? É o conhecimento, né? As pessoas estão em busca de conhecimento, e o conhecimento leva à perdição, fornicação, luxúria, idolatria, etc. e tal. Tá? Aqui é só um parênteses aí para vocês entenderem a capa que eu fiz hoje, tá bom? 1 João 5, 16 a 21. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que é de Deus e é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Preste atenção. Se você der brecha, aí Satanás tem autoridade para te derrubar. Mas você tem que dar brecha. Não é assim, Satanás veio na minha vida, o diabo veio e me derrubou. Não. Como eles ensinam para ele, não, esse aí foi Satanás. Não, não foi. Primeiro tu deu brecha. Tu deixou ele ter autoridade na tua vida. Começa por aí. Então é por isso que você não pode pecar coisas graves, pecado de morte. Porque quem é de Deus não peca. Não peca esses pecados abomináveis. Quando comete alguma coisa que o Eterno não se agrada, a pessoa já corrige ao mesmo tempo para o Eterno ficar feliz. Feliz em que sentido? Orgulhoso de ti. Pô, meu filho aprendeu, ele está buscando ser perfeito como eu sou perfeito. Ele está buscando. Está em constante busca. Entenderam? Como eu usei o exemplo de Pedro. Olha lá, Pedro já era um exemplo a ser seguido, mas fez acepção de pessoas. É um pecado. Mas corrigiu. E é assim que nós temos que ser, irmãos, tá bom? Mas não pecado de morte, tá bom? E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. O dinheiro é o ídolo deste século. O dinheiro, a prosperidade, a luxúria. Tem muito, mas não é muito não, é milhões que vão cair nisso daí, tá? Você vai ficar preso ao dinheiro. Na hora que vier a aprovação, né, de você poder comprar e vender, aí eu quero ver, tá? Hebreus 6, do 4 ao 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e os expõem ao vitupério. Olha a gravidade que é se você cometer um pecado de morte. Você está crucificando Cristo novamente. Por isso que Paulo diz que é impossível alguém que nasceu de novo e transgride. É impossível salvação. É impossível. Por isso que o Messias fala, pecado contra o Espírito é imperdoável. Por isso que muitas pessoas vão dizer, Senhor, Senhor, eu expulsei em teu nome demônios. O que o Messias vai dizer? Não vos conheço. Ah, mas por quê? Porque você me desonrou. Você pecou contra o Espírito. Você recebeu dons. Você estava nos caminhos e se entregou às luxúrias, à concupiscência da carne. Então é muito grave isso, nós temos que cuidar, tá bom? Nós, não é só você, nós, eu tô junto nessa. Tô no mesmo balaio, irmãos. Se eu cair, me ferrei. Então também tem que vigiar, tá bom? Hebreus 10, do 26 ao 29. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidai-vos, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi crucificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Hebreus 10, do 26 ao 29. Olha o perigo de pecar, pecado de morte. Olha o perigo.
com os exemplos que eu citei anteriormente. Tem que vigiar, meus irmãos, tá bom? E para finalizar, muitos devem dizer assim: Eliseu, mas como assim? Como é que eu vou ter como é que eu vou saber se é um pecado? Mas como é que eu vou resistir? Como é que é isso? E aquelas pessoas que fazem isso? Meu irmão, e aquela pessoa que faz aquilo? E essa pessoa que não conheceu a Cristo? E essa pessoa que ainda não viu o verdadeiro amor de Deus? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu estava afastado de Deus, e eu tinha conhecimento do Evangelho, eu já tinha frequentado igrejas, tudo, né? A minha infância, eu ia na Assembleia. Quando eu comecei a experimentar as coisas do mundo, irmãos, eu sabia que era errado, mas eu gostava. Por quê? Porque aquilo dá prazer. Quando dá prazer, você gosta. Obviamente, eu estava na festa, estava numa balada, alguma coisa assim, eu estava num ato de fornicação, eu gostava. Eu sabia que era errado, mas a carne falava mais alto. Aí você fica cego. Tu fica cego para as coisas de Deus. Entendeu? Então, a minha ferida era aquilo ali. Tem gente que tem ferida no dinheiro. Muita gente, tá? O amor ao dinheiro, irmãos, as pessoas não percebem. Mas tem muita gente que só fala de dinheiro, prosperidade, tu não consegue nem conversar com a pessoa. É tão igual ou pior da pessoa que só pensa em falar besteira. Piadinha, besteira, sensualidade, que é a lascívia. Então tudo, meus irmãos, Satanás joga em todos os lados. Aquele que não vigiar cai. Entendeu? Se você não for pego em um, você vai ser pego em outro. Não tem para onde escapar, porque o único caminho é Yeshua, é o arrependimento verdadeiro. Então eu vou dizer o seguinte: aquele que diz, não, mas o cara, ele ouviu falar de Deus, mas ele ainda não se arrependeu, ele vai conseguir, não sei o que, não sei o que. Eu sei, irmãos, que todo mundo tem o seu tempo. Eu tive o meu, não sei qual que é o tempo de ninguém, quem sabe é Deus, tá? E eu vou dizer o seguinte: depois que eu entendi Jeremias 31, do 31 ao 34, primeiro, eu não fiquei naquela de que todo mundo vai ser salvo, como muitas pessoas falam por aí. Não, todo mundo vai ser... Deus quer que todo mundo seja salvo e vai ser salvo, não sei o que, não sei o que. Obviamente foi para todo mundo. Yeshua não morreu só para os judeus, ele morreu para todos. Todos quem? Todos que o buscam. E quando ele restaura o tabernáculo, que é o templo, que é o nosso corpo, tá? Não é templo de pedra, é o nosso corpo que Cristo restaurou, para que Deus habitasse entre os homens, nesse tabernáculo, para que o Espírito Santo de Deus nos instruísse, não por meio da pedra de Moisés, que era onde estavam escritas as leis, os mandamentos. Agora está no nosso coração. Por isso que ninguém vai ser tomado por inocente. Jeremias 31, do 31 ao 34, explica isso muito bem. Eu já li esse versículo outras vezes, mas eu vou finalizar com ele, porque está relacionado ao pecado. Aí a pessoa quando ela tiver dúvida, não, mas por que fulano... mas ele não conhece. Irmãos, lá no coração dele tem uma válvula lá, tá? O Eterno deixou em todo mundo. Só os vasos da ira, né? Que a gente sabe que tem gente que já nasce voltada para o pecado. Já tem gente que é assim, irmãos. Isso aí Deus sabe quem é quem. Nós não sabemos quem que são as raças de víboras, as sementes da serpente, mas Deus sabe. Deus sabe quem que é o joio antes de nascer, que já vai vir para cá. Deus já sabe quem que é, mas nós não. Porém, no coração do homem, Deus já deixou cravado ali os seus mandamentos. Por isso que a gente sempre tem aquele pezinho na consciência, a gente sempre pensa em alguma coisa. Isso é os mandamentos que foram escritos no nosso coração. Disso dali para buscar a verdade, buscar o eterno, irmãos, é muito fácil. As pessoas aqui não querem. E muitas, quando buscam, ficam naquelas doutrinas de denominações e ficam cegas também. Por isso que todo mundo tem que ler a Bíblia. Quem lê a Bíblia não é enganado, né? Então vamos ler lá. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pelas mãos para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei, a minha Torá, as minhas ordenanças no seu interior, e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles,
diz o Senhor, porque lhes perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, meus irmãos, quando o Messias restaura o corpo, quando ele entra no lugar santo, santíssimo, ele faz essa restauração, ele desfaz as obras do diabo e todos têm a chance de redenção. Todos têm. Mas quantos estão dispostos a negar a si mesmo e pegar a sua cruz? Então fica essa reflexão para vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, seja com o espírito de vocês. Fiquem na paz e que Deus abençoe. Amém.